Muito bom, estamos no Daf Kaf Amud Bet, Masechet Sukkah, aqui no comecinho. Vamos seguir em frente. A Gemara trouxe uma certa discussão com relação a tipos diferentes de Hotzalot. A gente viu uma discussão se Hotzalot são esteiras ou se Hotzalot são sacos para pôr comida, frutas, batata, etc. Agora, traz da Gemara, o que foi dito o seguinte, Amarmar. A gente vai trazer um pedacinho do que foi dito no passado e tratar disso. Kol hachotzalot metim tmei met, tmeim metamim tmei met, de Rabi Dosa. Rabi Dosa fala que todos os tipos de hotzalot, e uma das explicações de Rish, Rabi Dosa, todo tipo de estera recebe tumá de um met, ou seja, de acordo com Rabi Dosa, esteiras recebem tumá. Veatania, pergunta que Marada está ensinando a Braita, vechen Rabidosa, Merkid Varav. A gente viu no Amud Aleph que Rabidosa dizia que esteiras servem de schach, tanto grandes quanto pequenas. Esteiras servem de schach porque elas não recebem tumá. Se elas recebem tumá, elas não servem de schach. Então temos uma contradição. Na Braita, daqui, a última Braita trazida, Rabidosa fala que todo tipo de esteira recebe tumá. E aqui Rabidosa falou que serve de schach. Para uma acha adeito legadanfa, adeleito legadanfa. Mas fala o seguinte: a diferença é se ela tem borda ou se ela não tem borda. Se é uma esteira com borda, então ela tem o que é chamado de kleikibul. Dá para colocar nela as coisas e as coisas não caem. Isso ela recebe tumá. Então, esteiras com bordas, quando a Rabidosa falou que todas as esteiras recebem tumá, são esteiras que têm uma borda em volta e, consequentemente, dá para colocar nela coisa, ela recebe tumá. Já esteiras que não têm borda, elas não recebem tumá, elas servem de schach. Então, tem dois tipos diferentes. Meitve, pergunta Gemara. Hotzalot shel sham veshel gem shel sak veshel sfira. Certo? Tipos diferentes de esteiras feitos de tecidos de materiais diferentes. Metamet meme divrei Abidosa. A Abidosa fala que independente do tecido, do material, todas essas esteiras recebem tumá. Vechachamim o mesmo afinidade. Chamim fala, olha, não só tumemet, não só impureza de um morto, caso o morto encoste, também recebem tumat midrash, ou seja, elas são feitas também para deitar nelas e a impureza é maior. Certo? Assim, falou a Braita. Agora, para dar uma seguinte, a gente viu antes uma machloket, uma discussão com relação à explicação da palavra Hotzalot. Se Hotzalot são esteiras ou se são sacos. Bishlema, fala com Bishlema, Marzulei. Para quem falou que Hotzalot são tipo, é tipo uma fronha, quer dizer, que você pode pôr nela frutas, pode pôr comida, dá para deitar em cima. Quem explicou que Hotzalot são Marzulei, esses tipos de saco de batata, de fronha, Shel Sham ve Shel Gemi Hazo le Quinta de Pirei, Hotzalot que são feitas de Sham e Gemi, que são tecidos um pouquinho mais eles são mais bem costurados e ficam buracos maiores. Dá para colocar nele frutas, certo? Dá para colocar nele frutas grandes que não caem pelos buracos. Shel sak veshel sfirah, hazu legun gulkei vetzani. E hotzalot e fronhas, vamos chamar de fronhas, sacos, fronhas, feitos de sac e esfirá, que ficam buracos mais que não dá para colocar nele frutas pequenas, desculpa, que neles ficam, eles são mais fininhos, então os buraquinhos entre uma costura e outra fica mais fino. Caso legulo que dá para colocar nele kelim, utensílios pequenos ou ou frutas pequenas, certo? Eles servem para alguma coisa. Então, quem explicou que Hotzalot são marzvolei, todos esses tipos de materiais servem para alguma coisa, por isso eles recebem tumá. Serve, dá para fazer disso algum produto. Ela le mande amar machzalot mamash. Agora, quem explicou que hotzalot são machzalot, são esteiras? Bishel mashil sak veshel svirach, azule parse venaveta. Esteiras feitas de saque e esfirá, elas são mais, os buraquinhos são menorzinhos, certo? Fica mais bem construído, mais bem costurado. Serve para usar isso de vilon, parse, de vilon, de cortina. Venapeta e também serve para usar isso de peneira. Sim, ficam buracos bem pequenininhos. Dá para usar uma esteira feita desses tecidos para alguma coisa. Ela shel gemi, que são materiais mais grossos, lemai hazem. Se você faz uma esteira de corda, vamos imaginar uma esteira feita de corda, ela não serve para nada. Não dá para deitar nela.
ela é dura. Não dá, não serve para nada uma esteira feita de corda, sim? Então, pergunta para que ela serve a ponto dela receber tumá? Responde a Gemara, raso lenesiata, serve para cobrir um barril de cerveja. Um barril de cerveja que precisa cobrir só para nenhum animal entrar dentro. Então, esse tipo de esteira feita desses materiais ainda serve para alguma coisa. E cadê Amre? Tem quem diga que a pergunta aqui foi o contrário. Bishlema lemada mar marcelot mamash. Quem explicou que hotzalot são marcelot, são esteiras, shel sham ve shel gemi chazu lenesiata. Sham e gemi que são materiais mais grossos para cobrir a esteira. Shel sak ve shel sfirá, que é feita de saque esfirá, ela serve para China ou uma peneira. Ela é marvulei, mas para quem falou que rotzalot são marvulei, são fronhas, são sacos, bicha machel saco vechel esfirá, raso legul que vetzani. A de saque esfirá que são mais finas, elas servem para colocar kelim pequenos e frutas pequenas. Elas shel sham vechel gemel mais raso, mas as que são muito grandes, são mais grossas e elas ficam com buracos muito grandes, para que serve? A ponto de receber tomar, responde a Gemara, raso le quinta de pira, e serve para frutas grandes. Sim, igual a gente trouxe antes, como óbvio, agora a gente se perguntou e respondeu para que serve. Tânia, fala Braita. Amar Rabi Hanania, que era de Lagolá, contra Rabi Hanania, quando ele foi para Golá, para onde Amisel começou a ir para Galut, para Babel. Matzati Zaken Echad, eu encontrei um ancião, Ve'amali Mesachechim Bebudia. Ele falou que é permitido usar Budia. Budia é um tipo de esteira, pode usar isso de escar. O que bate etzer Rabi Yoshua Achiaba, e quando eu fui conversar com Rabi Yoshua Achiaba, irmão do meu pai, quer dizer, meu tio, o Dali Dvarav, ele concordou. Olha, realmente posso usar essas esteiras de escar. A Marav Hizda veio de leite legadan. Para falar Rav Hizda, essa esteira chamada Búdia, serve de escar quando ela não tem bordas. A Marula de Sula, Ani Budita de Bnei Mechosa, as esteiras da cidade de Mechosa, Ilmale Kirshelem, se elas não tivessem borda, Kir é parede, né? Mas aqui são as paredes da esteira, a borda, Mesachechim, se elas não tivessem borda, poderia usar elas de escar, porque elas não são feitas para deitar e não receber tomar. Tá, tem uma braita que apoia isso, Mesachim bebudia, vem meshlem kirem mesachechim. Tem uma braita que apoia que foi falado que pode-se usar esteiras chamadas Buda de Ishar, a não ser que elas tenham Kir. Mas se elas tiverem Kir, se elas tiverem uma borda, aí elas servem de Kibul, dá para colocar nelas coisas, consequentemente elas recebem Tumá. Em Mesachim não dá mais para usar ela de Ishar. Adrana la Sukkah, terminamos o primeiro Perek de Masechet Sukkah. Muito bom. Vamos lá, seguindo em frente para o segundo Perek. Fala para a gente a Mishnah. Ayashen tachat amitab besukkah. Fala, tá na cama, a primeira opinião da nossa Mishnah, que alguém que dorme embaixo da cama na sukkah, ou seja, colocaram camas para as pessoas dormirem na sukkah, alguém que dorme embaixo da cama, ele não cumpriu a mitzvah de sukkah porque ele não está embaixo do schar. A cama é como se fosse considerada uma tenda, como se ele estivesse dormindo dentro de uma tenda, dentro da sukkah, que não é chamado que ele está na sukkah. Amarabilda, certo? Isso daqui que segue a opinião que a sukkah é um oelarai, é uma tenda, a sukkah é uma tenda, uma construção provisória, então se eu estou embaixo da cama, mesmo que a cama também é provisória, um tira do outro. Amarabilda era a Bilda que falou que a sukkah é dirat keva, é uma construção firme, fixa. Fala Rabilda, nogimaino she'eneshinim tachat amitam befnei askenim, velom rolan davar. Rabilda fala, olha, não, a gente quando era pequeno, eu lembro, quando era jovem, não tinha lugar para todo mundo na sucá. A gente dormia embaixo da cama e ninguém falou nada pra gente, ou se a gente tiver que pode dormir embaixo da cama, certo? A discussão vai ser se a sucá é o elarai ou o keva, se a sucá é uma construção provisória ou é firme. Amara Bishimon, fala Bishimon, mas se betava dois mulher, certa vez aconteceu com Tavi, o escravo de Rabban Gamliel, e escravos não têm mitzvah de cumprir sukkah, certo? Os escravos são chavim de mitzvot igual mulheres, e a sukkah é uma mitzvah da Shasman Gramá, é uma mitzvah com um tempo específico, por isso mulheres e escravos não têm obrigação de dormir na sukkah. Então, contra Rabi Shimon, certa vez aconteceu com Tavi, o escravo de Rabban Gamliel, Shaya Yashen Tachat Amitah, que ele estava dormindo embaixo da cama. Vamar lembra Rabban Gamliel Zkenim, e Rabban Gamliel que estava lá na sukkah, falou para os Kenim, para os anciãos que estavam lá,
Reitem Tavi Avdi, vocês viram o Tavi, meu escravo, Sheu Talmid Chacham, ele não é um escravo qualquer, ele é um escravo que ele sabe, ele entende da Torá, ele entende as alachot, Veyodea Shavadim Turim na Sukkah, e ele sabe que escravos não precisam dormir na Sukkah, Lefichach Yashenu Tachat Hamitah, por isso ele dorme embaixo da cama. Ou seja, falou Rabban Gamliel para os Kenim, vocês viram Tavi, meu escravo, ele sabe que Avadim não tem mitzvah de dormir na Sukkah, por isso ele dorme embaixo. O Lefi Darkein Lamado, nas palavras de Rabban Gamliel, prestando atenção no que ele falou, a gente aprende a gente aprende de Rabban Gamliel que alguém que dorme embaixo da sucá não cumpriu o mitzvah de sucá, certo? Da frase dele que falou, olha, Tavi, meu escravo, ele sabe que ele não tem que cumprir mitzvah de sucá, por isso ele dorme embaixo da cama, a gente entende que dormir embaixo da cama não se cumpre mitzvah de sucá. Certo. Vamos lá. Seguindo em frente para a Gemara, com a câmera aqui de vez em quando. Fala, Gemara. A gente disse que alguém que dorme embaixo da cama não cumpriu o mitzvah de sukkah, porque a sukkah é um oilerai, é uma construção provisória, e a cama também é uma tenda provisória, por isso alguém que está embaixo da cama, dentro da sukkah, não cumpriu a mitzvah. Pergunta Gmaravelei Kassará, a cama não tem 10 fachim de altura. Tudo que não tem 10 fachim de altura não é chamado de ohel, não é chamado de uma construção. Então a cama é como se fosse um cobertor, igual eu posso dormir embaixo do cobertor na sukkah, porque é uma cobertura, não é uma tenda, não é um ohel. Então a cama também, porque aqui a cama invalida quem está dormindo embaixo dela, da sucá. Targema Shmuel b'mitah asara. Explicou Shmuel, não, está se tratando aqui de uma cama que ela tem altura de 10 tfachim. Tnanatam, foi dito na Mishnah o seguinte, aparece na Mishnah. Echad chor shechireruhu mayim. Um buraco, às vezes, quando tem um rio, a água do rio vai causando buracos na margem, certo? Então, às vezes, você tem a margem, que é a terra que tem do lado, e a água do rio, quando ela vai vindo com força, muitas vezes ela vai fazendo buracos embaixo da margem, e aí forma um pequeno buraco que é um lugar coberto pela terra que tem em cima. Oshratzim, ou se animais fizeram um buraco na terra, ou shechaltom milachat, ou quando a terra ficou muito seca, ela acabou ficando toda esburacada embaixo. Vehen midbach avanim. Ou se eu tenho muitas pedras uma em cima da outra e formam vários buraquinhos embaixo da pedra, certo? Então eu tenho áreas abertas com uma cobertura em cima, vehen tzavar shel korot, ou se eu tenho várias madeiras, se eu coloco uma madeira do lado da outra, e muitas vezes acontece que se as madeiras elas não estão retas, não são lisas, elas acabam, o entortar delas acaba formando um espacinho, um buraquinho pequenininho com uma cobertura em cima. Mahil alatumá, tudo isso mahil alatumá, ou seja, se eu tenho qualquer uma dessas situações, em algum buraco que aconteceu de forma natural, certo? Ou a água fez um buraco na margem, depois o rio secou, por exemplo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a terra em cima e aqui eu tenho um buraco, eu tenho uma entradinha. Então, o que acontece? Eu tenho algo impuro desse lado e algo puro do outro. Se eu tiver um morto aqui embaixo, por exemplo, a impureza dele sobe até a parte da terra e ela é transferida para todo esse buraco, para tudo que tiver em volta. Então, todos esses buracos, essas, vamos chamar de mini tendas, certo? Porque eu tenho uma área aberta com uma cobertura em cima, mesmo que isso aconteceu de forma natural ou não planejada, eu fui colocando as estacas de madeira uma em cima da outra. Vamos imaginar troncos, árvores, certo? Eu tenho árvores, troncos grandes, fui empilhando os troncos e ficou ali embaixo um buraco. Se eu tenho um morto de um lado e alguma coisa do outro, isso daqui transfere a impureza. Rabi Omer, Koloel, Sheno, Asubidei Adam, Enoel. Rabi Uda fala que não, que toda tenda, todo ohel que não foi construído intencionalmente por um ser humano não é chamado de ohel. Então, todo ohel que se construiu de forma natural ou impensada, não planejada, não é chamado de oil e não transfere a tumá, certo? O conceito de oil é que se eu tenho um morto que está coberto por uma tenda e tem mais algo puro embaixo dessa tenda, a tenda transfere a tumá do morto para ele. Então, se tem um morto dentro da casa, por exemplo, e se impurifica todos os utensílios que tem dentro da casa. Então, aqui também um óleo que ele aconteceu naturalmente, por causa da água, ou animais, ou sal, o que seja, de acordo com o Tanakama, ele é um ohel, ele transfere a tumá, e Rabi fala que não. Mas tama de Rabi qual o motivo de Rabi Uda? Fala Gmará, Yalif oel mishkan. Rabi ele tem uma gzerá shavá,
da palavra ohel com relação a Tumá e a palavra ohel com relação à construção do Mishkan. Ktivach está escrito no Passu com relação a Tumá, Zota Torah Adam ki amut baohel, certo? O Passu que está falando sobre a impureza do ser humano que morre com relação a um ser humano que morre dentro de um ohel, está escrito a palavra ohel. O Ktivach também está escrito com relação ao Mishkan, vai frosset ohel la Mishkan. A cobertura do Mishkan também é chamada de oil, tem a palavra oil. E Rabi Uda aprende de Gzerah Shavá. Gzerah Shavá conecta duas palavras, mesmo que são dois assuntos que não têm nada a ver um com o outro. Existe algo chamado Gzerah Shavá, é uma alahá no Shem Sinai. Moshe Rabbeinu passou para frente, que as palavras de dois psukim, elas são conectadas e elas ensinam de um ao outro, mesmo que não faz sentido nenhum. Malealan b'dei Adam, Afkan b'dei Adam. Então, a Bíblia aprende lá que do mesmo jeito que o óleo do Mishkan foi construído, Bidei Adam, foram pessoas que construíram, certo? Bnei Israel no deserto construíram intencionalmente. Aqui também o óleo com relação a Tumá, ele só transfere Tumá, só transfere impureza se ele for feito Bidei Adam, se ele foi feito intencionalmente através de pessoas. Virabanan, Ohel, Ohel, Ribá. Virabanan fala, não, está escrito algumas vezes a palavra Ohel nos psukim de Tumá. No Sukim de Tumá, a Torá repete algumas vezes a palavra Ohel, e Rabanan entendem que essa repetição vem dizer que não qualquer tipo de ohel, qualquer tipo de tenda, seja feita intencionalmente, seja feita sem intenção, seja natural ou não natural, todas elas transmitem a Tumá. Pergunta Gamara. Vesavar, Rabi da Koel, não soube nem da mãe no oil. Será que Rabi da realmente diz que todo tipo de oil, todo tipo de tenda, cobertura, que não foi feita intencionalmente por um ser humano, ela não é chamada de Ohel, Urmin, a gente estudou em outro lugar, está escrito o seguinte: Chatzerot היו בנויות בירושלים על גבי הסלע ותחתיהם חלל מפני קבר התהום. Tinham lugares em Jerusalém que eles construíam, eles faziam o seguinte, às vezes tem aquelas, perto de um precipício, tem uma pedra muito grande que ela acaba formando uma... Vamos desenhar aqui, desenhar já vai ficar mais fácil. Às vezes acontece que você tem aqui uma pedra, deixa eu pegar algo mais grosso. Às vezes você tem aqui o chão, por exemplo, certo? E aqui na ponta do chão, antes de um precipício, você tem uma pedra muito grande. Vamos desenhar isso daqui, é a parte da pedra, certo? E logo depois você tem aqui, desse lado, um precipício. Então, fala o seguinte, muitas vezes pegavam esses lugares onde você tinha essas pedras que iam além do espaço da terra e tinha um buraco enorme embaixo. Hatzerot construíam Hatzerot, construíam pátios, construíam casas, certo? Em cima dessas pedras, vetarteem halal, que embaixo disso tem uma área aberta, mipnei kever atehom. Às vezes o que acontece, às vezes ninguém sabe, mas pode ser que, por exemplo, durante as gerações, enterraram um morto aqui, por exemplo. Certo? Aqui enterraram um morto há muito tempo atrás. Aqui enterraram outro morto há muito tempo atrás. Aqui enterraram outro morto. Então, a priori, todo mundo que anda na rua, existe o risco, existe a suspeita de que talvez milhares de anos atrás enterraram um corpo justo embaixo de onde você está passando. E se esse corpo não está dentro de um caixão, a impureza dele sobe até em cima, e isso impurifica a pessoa que passou por cima desse morto. Agora, eles queriam, os Hazal queriam crianças que fossem puras, com certeza fossem puras, para trabalhar a produção da água, essa água da pará do mar. Aquela água que serve para purificar pessoas de mortos, sim, aquela água que pega uma vaca vermelha, queimam, misturam com água, etc. Hazal queriam usar crianças que fossem puras do nascimento até a produção dessa água. Então, a priori, todo mundo que anda na rua, existe o risco dele dele estar impuro, por talvez ter algum morto enterrado ali, em algum lugar que ninguém sabe. Então, o que que eles faziam? Eles construíam mini cidades, bairros, nessas pedras, nesses lugares altos, certo? Que aqui, já que é pedra, com certeza não tem ninguém enterrado dentro da pedra. E embaixo, mesmo que tenha alguém enterrado aqui embaixo, e ninguém sabe, certo? Mesmo que a gente tenha, por exemplo, aqui volta o chão, certo? Mesmo que a gente tenha chão aqui embaixo e tenha alguém enterrado nessa área, a gente tem a pedra aqui em cima que serve de orrel, então a impureza que está aqui desse morto, ela subiria e pararia aqui na pedra. E o que que fazem? O Mevim Nashim Barot trazem nesses bairros que construíram em cima da pedra mulheres grávidas, Veioldot Sham, elas dão a luz Sham, o Megadlot Benem Sham Lepará,
E elas passam a vida inteira aqui com as crianças. Elas podem sair, mas as crianças passam a vida inteira aqui crescendo até que eles possam ajudar na produção de Mei Hatat, que é feito da vaca vermelha, o Mevim Shvarim. E aí, quando as crianças precisam sair de lá para pegar água para a produção, aqui em cima da pedra não tem um rio. Então o que que faziam? Traziam bois grandes, velgabem delatot, em cima do boi colocavam uma porta, certo? Uma tábua de madeira, vetinokot yoshvim al gabeihem, e as crianças sentavam em cima dessa tábua de madeira. Por que faziam isso? Vamos fazer aqui um outro desenho. Imagina que isso daqui é a barriga do boi, certo? A gente tem aqui o boi andando. Então o que que faziam? Eles traziam uma tábua, colocavam essa tábua em cima do boi, assim, uma tábua larga, e aí a criança sentava aqui em cima. Então, mesmo que o boi começasse a andar procurando um lugar onde tem água, mesmo que ele acabasse passando por cima de alguém, de um morto enterrado, a impureza do morto subiria e pararia na tábua de madeira. Então, quando as crianças tinham que sair para pegar água, eles traziam shvarim, vergabem datot, com uma parede, com uma porta, um pedaço de madeira em cima. Vetinokot yoshvim al gabem, crianças sentam aqui em cima. Vekotzot sheleven beyedem, eles tinham copos feitos de pedra que não recebe tumá. E Giula Shiloh, quando eles chegavam no Shiloh, Shiloh é um tipo de fonte de água. E Ardu letochamayim mileum velum ve'ashulem. As crianças desciam no rio, enchiam esse copo, esse jarro de pedra de água, voltavam assim, estar em cima do boi, voltavam para o lugar onde eles moravam e lá produziam esse éfera essa água com a vaca vermelha para purificar as pessoas. Sim, a priori não precisava de tudo isso, mas Hazal fizeram uma rumra especial com relação à água para fazer da maneira mais pura possível. Então, todo tipo de impureza que dava para evitar, eles evitavam. Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi fala, Mimkomo היה משלשל וממלא מפני קבר התהום. Rabi Yossi fala, olha, as crianças que chegavam no rio não entravam no rio, porque às vezes pode ser que tenha alguém enterrado embaixo do rio, pode ser que antigamente nesse lugar não passava água, enterraram alguém lá e depois virou um rio. Rabi Yossi fala, então eles ficavam aqui em cima da porta, com uma corda, jogavam o jarro de pedra para a água, enchiam e traziam de volta. Assim conta a Braita, certo? É isso que eles faziam. E daí, o que, que tudo isso tem a ver? Perdi o mouse. Vetane Rabiuda Meir, ele fala, Rabiuda, Loi mevim datot. Rabiuda fala, não colocavam essas tábuas de madeira em cima do boi, elas shvarim. Traziam bois com barriga bem larga, traziam uns bois bem largos, e o próprio boi segurava a tumá. Então, se o boi, então, por exemplo, trazia um boi bem largo, deixa eu apagar aqui, trazia um boi bem largo, que aí a criança em cima do boi era uma criança pequenininha, que ela ficava aqui em cima do boi, por exemplo. Então, se o boi passasse por algo impuro, o próprio boi servia de hatzitza, de pausa, de separação entre a impureza do morto e a criança que estava em cima dele. E aí pergunta a Gemara, "Ve'ashvarim deol shenosu bnei adam, uve'katan Rabi Yehuda omer lo mevim datot, el ashvarim." A priori, o boi, isso que o boi serve de ohel, isso que o boi serve de tenda para segurar a impureza e não deixar com que ela chegue em cima na criança, a priori o boi não foi feito Bidei Adam, certo? O boi não foi construído por um ser humano. E Rabiuda fala que esse boi serve para segurar a impureza. Em cima a gente falou que de acordo com Rabiuda, a tenda que transfere a impureza ou que segura a impureza, ela só faz isso quando ela foi feita Bidei Adam, quando foi construída intencionalmente por um ser humano. E a gente vê aqui Rabiuda que ele fala que às vezes o boi serve de tenda. Como pode ser? Que a Tavdim Amar Abelazar, modera Rabiuda que Melo é grof. Quando veio Ravdim de Eretz para Bavel, falou em nome de Rabi Lazar que Rabi Yehuda concorda que quando já tem Meló e Grof, quando já tem mais que um Tefach, Rabi Yehuda concorda que mesmo que não tenha sido produzido, construído por um ser humano, isso daqui não transmite a Tumá. Ou seja, o que Rabi Yehuda falou que só transfere Tumá algo que foi produzido por um ser humano, só serve de óleo quando foi produzido intencionalmente, é quando é pequenininho menos que um tefach. Mas quando tem um tefach, a Bíblia já concorda. Tá na Mech, tem uma baita que é por isso. Modena Bíblia, Shkifim Benekias Laim.
Rabi concorda que se tem shkifim ou nekias laim, são buracos em uma montanha. Às vezes tinha uma pedra enorme presa na montanha, que com o tempo, com a erosão, acabou caindo e ficou lá um buraco. A Bíblia concorda que esse buraco, já que ele tem mais que meló e grove, ele tem mais que um punho, a Bíblia concorda que ele transfere a tuma. Tá, a Gemara vai tratar disso ainda um pouquinho, mas a gente continua em frente em breve. Escolha.